Vocês dois, um questionamento agora mais regional. Vocês dois sendo eleitos, estadual e federal, por São Paulo, pela região de Sorocaba, vocês acreditam que Itapetininga pode ter um sonho de desmamar de Sorocaba e virar sede de uma região? Porque veja o seguinte, nós estamos sempre dependendo do desenvolvimento de Sorocaba. E todo mundo tem muita necessidade o tempo todo. O grande também tem. O pequeno tem muito mais. Mas todo grande também precisa de muita coisa para que seja grande, para que fique grande, para que se torne maior. Vocês têm algum tipo de proposta para a região, mais especificamente de Itapetininga a Itararé? Eu tenho. Porque a ideia é a seguinte. Eu parto do seguinte pressuposto. A partir do momento em que você tem um núcleo concentrando, é como se fosse um feudo. Se você tem um núcleo concentrando, você cria uma dependência natural. E isso não é benéfico para o desenvolvimento daqueles que se colocaram ou foram colocados naquela condição. Itapetininga, pela grandeza que é, por tudo que representa para o Estado e para a região a qual pertence, ela teria que estar muito mais à frente, desde que esse modelo que é atualmente adotado fosse desfeito. Então, precisamos, porque essa dependência das regiões metropolitanas, elas vieram numa subdivisão política, sim, lá atrás, salvo engano, no governo do Alckmin. E isso, a ideia em si, ela é boa, porém ela tem sempre existe o efeito colateral. E as pessoas às vezes pensam na causa, mas não pensam nas consequências e a gente precisa estar revendo. Não é a política e o lidar com pessoas e instituições, sejam físicas ou jurídicas, é um organismo vivo. Então, de tempos em tempos, tem de ser revisto. A gente não pode ficar engessado. Itapetininga tem condições de andar pelas próprias pernas, assim como, de repente, Alambari, Buri, cidades menores que precisam, às vezes, do apoio de uma cidade maior, mas elas também têm que ter a chance de crescer, de perder essa interdependência. Porque enquanto você estiver dando, olhando o lado romântico da coisa, perfeito, tá, doutor? Por favor. Não, enquanto você está olhando que você está dando o peixe, você faz aquele ente deixar de produzir o esforço para pescar. Fortalecer, né? Fortalecer as suas condições. Então é muito importante que esta relação seja mudada o quanto antes. Isso é um compromisso meu, que já estava numa das minhas bandeiras. Eu vou disponibilizar as minhas bandeiras para quem quiser, para que a pessoa veja, nossa, aqui eu não gosto muito dessa ideia, mas aqui o cara está mandando muito bem, porque as pessoas são livres, claro, de escolha e sim, análise. Então, resumindo, tende a acabar. Nós temos um problema sério com a questão do hospital. Vocês precisam ter o direito e não mais pedir a bênção porque a burocracia aumenta. As pessoas pelas quais vai passar, às vezes, uma aprovação de estou exagerando, assim, de uma seringa, é muita etapa. Você tem que desburocratizar. Desburocratizando tudo fica mais fácil, mais barato e mais rápido. Basicamente é isso. Sabe, André, eu dou consultoria para órgão público há 27 anos e vejo muito isso. Os prefeitos buscam recurso. Eu quero construir uma escola nova, eu quero construir uma creche, eu quero construir isso aqui, eu quero pôr asfalto, eu quero... E muitas vezes eles perdem a peculiaridade da cidade. Então vamos imaginar Itapetininga aqui, com Sorocaba, era região de tropeiros. Eu sei porque eu tenho um primo que mora lá, viveu a vida inteira lá, cujo o meu tio, o pai dele, é tropeiro. É da última leva, de 1934, quando vieram pela última vez. É o Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho. Oliveira. Jornalista. Ele tem livros escritos, né, sobre os espanhóis lá e tal. É muito fácil você detectar que nós temos um forte ponto de interesse turístico que pode ser amplamente explorado e vir recurso para isso. Perfeito. Indústria, né, limpa, gera emprego, renda, não polui o rio. Tudo. E aí só ficam em busca de dinheiro para um asfalto, para uma escola, para uma ponte, para não sei o quê, e perdem essa característica da peculiaridade. É isso que eu não vejo incentivar. Isso para mim é uma das coisas
mais duras assim. E se nós conseguíssemos fazer com que outros municípios até viessem a se tornar instâncias turísticas, existem benefícios naturais por parte do governo de estado para estes municípios, porque o prefeito ele tem que olhar pelo seu município, ele tem que olhar pelo seu cidadão, esse é o papel do prefeito. Sim. E nós, enquanto deputados estaduais, imaginando que numa condição de ser já deputado estadual, tem que dar todo o fortalecimento para que essa estrutura continue fluindo. Claro, com uma menor burocracia, porque quem está lidando lá na linha de frente é o vereador e é o prefeito. Eu aqui não estou jogando para a galera, não. Eu estou falando a real, porque não adianta o Partido Novo, como eu disse antes, nós somos a favor de ideias, nós somos a favor de um debate, a gente não é a favor de partido A, B ou C. Tanto que quando existem as emendas, elas são feitas de forma extremamente técnica, para não existir exatamente aquela ideia de corporativismo político, que isso é outro câncer que existe nas nossas relações públicas. Tem de acabar isso. Então, assim, o papel dos pré-candidatos do Partido Novo, de qualquer município, de qualquer região, para quaisquer cargos públicos, passa também pela desburocratização. Porque se isso não acontecer, a gente vai ficar rodando e não saindo do lugar jamais. Então, perde Itapetininga, perde Sorocaba, perde Alambari, perde Tietê, perde todo mundo aqui da região. Perde registro, porque é a porta de entrada para vir para cá. Olha que maravilha. Olha quanto turismo nós não poderíamos estar explorando de forma consciente, trazendo recursos não somente para a nossa região, mas para a região que nos abastece e que é abastecida pela população daqui. Então, assim, uma estrada daquele jeito, pelo amor de Deus, aquilo é uma vergonha. Cadê a estrada de ferro que não vem para cá? Nós tínhamos, né? E cadê essa estrada de ferro? Então, assim, existem muitas pautas que, às vezes, elas são satélites de um tema mais importante, mas elas são tão vitais porque elas vão alimentar a condição de nós crescermos. Perfeito. E eu olho Itapetininga com um olhar muito simpático. E até hoje eu não sei essa resposta. Por quê, né, Itapetininga tão grande, tão parceira, tão irmã de tropeirismo, que é uma coisa que nós não... A gente deveria cultuar o tropeirismo e a gente não cultua. Eu sou da capital. Quando eu descobri o tropeirismo vindo para cá, eu me tornei cidadão sorocabano imediatamente. E aí eu comecei a correr, porque a minha esposa é de Porto Alegre. E aí tem toda a história, que chega até Viamão, aí nós temos CTGs, né? Nós temos CTGs. A Estrada Regis era a rota do tropeirismo. Cadê esses municípios se dando as mãos para trazer esse turismo tão importante que é o cultural na nossa história? Né?